Gálatas, capítulo 3. Ó Gálatas, sem juízo! Quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que, quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e à sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa.
Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa. E Deus é um só. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não. Porque, se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas, antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. E, já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu.